O acidente vascular cerebral ocorre quando há um interrompimento ou rompimento dos vasos sanguíneos que levam o sangue para o cérebro, provocando a paralisia na área cerebral, que ficou sem circulação sanguínea adequada. Agora iremos falar dos seus principais órgãos envolvidos, causas, tipos, consequências e sua prevenção. Existem dois tipos de acidente vascular cerebral: o acidente vascular cerebral isquêmico e o acidente vascular cerebral hemorrágico. O acidente vascular cerebral isquêmico ele é causado pela obstrução ou pela redução brusca do fluxo sanguíneo em uma artéria do cérebro, o que causa a falta de circulação vascular na região. O acidente vascular cerebral isquêmico ele é responsável por 85% dos casos de acidente vascular cerebral. Como? Temos o trombótico. Aqui no trombótico, o causador do entupimento é um coágulo formado numa artéria que irriga o cérebro devido à aterosclerose. Responde por 60% dos casos. E temos por embolia. Por embolia, em 20% dos casos, o coágulo foi formado em outra parte do corpo e viajou até obstruir alguma artéria que leva sangue à massa cinzenta ou que fica lá. E temos o acidente vascular cerebral hemorrágico. O acidente cerebral vascular hemorrágico, ele acontece quando um vaso se rompe espontaneamente ou há extravasamento de sangue para o interior do cérebro. Esse tipo de AVC, ele está mais ligado a quadros de hipertensão arterial. Ele é provocado por subaracnoide, que é um vaso da superfície, ela se rompe, derramando sangue no espaço entre o cérebro e o crânio, e por hemorragia intracerebral. Por hemorragia intracerebral, o derramamento do sangue ele é no meio da massa cinzenta, normalmente por causa do envelhecimento dos vasos ou da hipertensão crônica. Só 10% dos AVC, eles se enquadram aqui. Vamos falar um pouco dos principais órgãos do AVC. Sabemos que o cérebro é o órgão que funciona o resto do corpo humano e alguns outros movimentos de alguns membros, como audição, visão, olfato, paladar, entre outros. Sendo assim, quando temos um acidente vascular, são prejudicados alguns membros dessa parte do corpo humano, e entre outros, principalmente onde é ocasionado o AVC. Por isso que existem muitos casos de paralisias, como ao falar, ao comunicar-se com uma pessoa onde é ocorrido uma das causas do AVC. Existem dois tipos de AVC: isquêmico e o hemorrágico. Causas: tabagismo e má alimentação, pressão alta, colesterol e diabetes, defeitos no coração ou vasos sanguíneos, aneurisma cerebral, uso de anticoagulantes e outras possíveis causas são doenças que causam maior coagulação do sangue, como lúpus, anemia, falciforme ou trombofilias, por exemplo, doenças que inflamam os vasos sanguíneos, como vasculites, espasmos dos vasos cerebrais que impedem o fluxo de sangue e acontecem em pessoas predispostas, e também o uso de drogas ilícitas que facilitam a lesão e o espasmo nos vasos. Eu vou falar um pouquinho sobre as principais consequências do AVC. Um caso de AVC pode muitas vezes trazer complicações temporárias ou permanentes. Isso vai depender muito da intensidade do acidente ou quanto tempo o cérebro ficou sem receber oxigênio. Algumas dessas complicações podem ser revestidas com programas de recuperação e reabilitação. E algumas dessas consequências, as principais, são paralisia ou perda de movimentos dos músculos. Geralmente essa perda de movimento ocorre mais no rosto e nos braços. Dificuldade em conversar ou engolir, isso é muito evidente também. A perda de memória ou dificuldade de pensar, os
problemas emocionais, inclusive a depressão, síndrome de dor central, mudanças na capacidade de comportamento e cuidado próprio, hidrocefalia, que é dor de cabeça, náuseas, vômito, perda de equilíbrio. Tem também a trombose venosa profunda, que é inchaço, dor, pele quente, sensibilidade de músculos, vermelhidão, principalmente na panturrilha. E a recuperação para isso, alguns, como eu disse, são temporários e podem ser revestidos com fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia. Um pouco sobre os principais sintomas do AVC, também conhecido como derrame, a sua prevenção e como você pode ajudar uma pessoa nesse momento. Os principais sintomas são a dificuldade para movimentar um dos lados do corpo, a paralisia facial de um dos lados do corpo, a dificuldade de falar, a pessoa começa a ter uma fala mais enrolada, a dor de cabeça diferente da habitual ou de maior intensidade, a dificuldade do equilíbrio, a pessoa ficar em pé ou ao caminhar, e também a perda súbita da visão. A pessoa começa a perder aos poucos a sua visão, a visão vai escurecendo. Esses sintomas acontecem de uma hora para outra, mas o AVC ele tem um histórico. O histórico, modificáveis e os não modificáveis. Os modificáveis a hipertensão, também conhecida como pressão alta, diabetes, sedentarismo e o tabagismo. E as não modificáveis são a idade, que uma pessoa de maior idade tem mais chance de sofrer um AVC, a etnia e um gênero. O gênero masculino ele tem maior risco de sofrer um AVC do que o feminino, até a menopausa, porque depois da menopausa os riscos são bem semelhantes. E a prevenção, como se pode prevenir do AVC? Pessoas com problemas de hipertensão e diabetes, elas têm que continuar os tratamentos, passando sempre no médico, continuar bebendo, tomando os remédios. E o tabagismo é não fumar ou ingerir qualquer tipo de drogas, também as bebidas alcoólicas. O sedentarismo, a pessoa deve inserir no cotidiano dela a atividade física, pelo menos 3 vezes por semana. É importante também você fazer um check-up pelo menos uma vez por ano, principalmente a partir dos 40 anos. Sempre está passando no neurologista. É importante também fazer exercícios relaxantes, como yoga, para diminuir o estresse. Agora eu vou dar umas dicas de como você pode perceber que uma pessoa está sofrendo um AVC e poder ajudá-la. Você pede para a pessoa esticar os 2 braços para frente, com a palma da mão virada para cima. E se essa pessoa ficar com o braço caindo, não conseguir manter os 2, esse é um ponto para o AVC. Outra dica é você pedir para ela sorrir. E se ficar um sorriso puxado para um lado, você vê que está parando um lado, ou mais um ponto para o AVC. Outra dica também é você pedir para a pessoa dizer a frase, uma frase simples, como o rato roeu a roupa do rei de Roma. Se essa pessoa não conseguir falar, ficar tentando falar e a fala não sair, ou então ficar com a fala bem enrolada, é um ponto também para o AVC. Com esse teste, tem 70% de chance de a pessoa estar sofrendo AVC. E você deve levá-lo o mais rápido possível para um hospital mais perto, porque o tempo é essencial. Você deve levá-lo o mais rápido para poder controlar esse AVC. Então, o acidente vascular cerebral, ele é dividido em 2 subtipos. Então, existe o acidente vascular cerebral isquêmico e o acidente vascular cerebral hemorrágico. No acidente vascular cerebral isquêmico, uma área do encéfalo, do cérebro, deixa de receber sangue por causa da oclusão de uma artéria dentro do cérebro. No acidente vascular cerebral hemorrágico, a gente tem extravasamento de sangue, porque uma artéria se rompe para dentro do cérebro ou então para um espaço que a gente chama espaço meníngeo. A característica dos sintomas é que eles aparecem de uma hora para outra e os sintomas mais comuns são paralisia de um lado só do corpo, dificuldade súbita para falar, não só de se expressar, mas como também de compreender a linguagem, dificuldade súbita para enxergar, pode ser de um lado só do campo visual, pode acontecer também tontura súbita com dificuldade de ficar em pé pela tontura ou dor de cabeça, a cefaleia muito intensa e diferente da dor de cabeça que o paciente tem usualmente.
Outro sintoma que deve ser levado em conta também é a perda da sensibilidade de um lado só do corpo. É uma doença que pode ser prevenida. Então, os fatores de risco mais importantes para o acidente vascular cerebral incluem a presença de hipertensão arterial, esse é o principal fator de risco, diabetes mellitus, o paciente ser tabagista. Existem duas condições que devem ser sempre lembradas, que são pacientes que têm placas de aterosclerose na carótida, que é uma artéria cervical, e fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca. Fora isso, é muito importante o paciente tentar se exercitar, ou seja, não ser sedentário, porque isso também pode prevenir tanto a doença cardiovascular quanto a doença cerebrovascular. Ter um AVC é um dos fatores de risco para ter outro AVC, então é muito importante, após um AVC, a identificação da causa de por que o paciente teve o AVC. Então, somente buscando o mecanismo e a causa correta, a gente pode, de maneira adequada, tratar essa causa e evitar que um segundo AVC aconteça. O hospital, para atender adequadamente o AVC, deve ter pelo menos uma tomografia de crânio disponível, porque a imagem ou a tomografia de crânio deve ser feita o mais rápido possível e, de preferência, um protocolo já dirigido para o atendimento rápido do acidente vascular cerebral. Então, a ativação do SAMU, do sistema de emergência, e a procura rápida de um hospital é a conduta mais adequada frente aos sinais e sintomas da doença. Então, até lá, o paciente deve ser mantido de maneira confortável. Se ele estiver sonolento demais, é interessante deixar o paciente deitado de lado, para caso ele vomite, não acontecer aspiração de vômitos. E esses são os cuidados básicos. A procura do sistema de saúde o mais rápido possível é a atitude mais importante frente aos sinais e sintomas da doença. Quantos anos a senhora tem? 87. Quantos anos faz que a senhora está na cama? 15. E o que foi que aconteceu com a senhora que deixou a senhora na cama? Pressão alta.